Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso Rocket WP. Eu me chamo Felipe Cardoso e eu vou ser o seu professor durante todo esse treinamento. Falando um pouquinho aqui sobre o cronograma desse curso, nós vamos abordar aqui o WordPress, depois vamos falar sobre Elementor. O Elementor é um recurso, um page builder, uma ferramenta do WordPress para que você consiga criar sites de forma bem simples e prática. E vamos também falar de SEO para o WordPress, além de alguns bônus importantes aqui durante o treinamento, ok? É importante dizer que o WordPress ele é um CMS. CMS é uma sigla para Content Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. E na parte que a gente for falar de WordPress, você vai aprender tudo sobre criação, instalação e gestão de posts e páginas no WordPress, passando desde o registro do domínio, contratação de hospedagem e a instalação dos principais plugins, ok? Fica tranquilo que se em algum momento você já souber, por exemplo, o que é um registro de domínio, ou melhor, se você souber como registrar um domínio, se você souber como contratar um plano de hospedagem, se você souber como hospedar o seu site, você já pode passar batido, não precisa assistir essas aulas e você pode pular. Agora, se você não sabe de forma alguma como registrar um domínio, o que é um domínio, como que você contrata um plano de hospedagem, como que você hospeda o seu site em algum local, pode ficar nessas aulas, porque essas aulas elas vão te ensinar exatamente isso, ok? Então, todas as vezes que você estiver em alguma aula que você já se sinta amplamente preparado para aquilo, ou que você já tenha conhecimento, você pode pular sem problema algum. Porém, eu sugiro que ainda que você já tenha um conhecimento técnico em alguma coisa, que você assista a aula, porque a gente sempre aprende alguma coisa diferente ou uma outra ótica, beleza? Bom, depois a gente vai falar sobre o Elementor, a gente vai se aprofundar no mundo dos page builders, que são recursos que permitem que você crie e replique sites com extrema facilidade, otimização e dinamismo. Então, são recursos que vão ajudar bastante você na criação dos seus sites e também no processo de replicar também esses sites. E SEO para o WordPress. O aluno ele vai aprender conceitos importantes para poder gerar tráfego, acesso orgânico, usando um dos plugins mais populares do WordPress, que é o Yoast SEO. Então, para você ter um site, você tem que ter tráfego orgânico. Tráfego orgânico é basicamente aquela pessoa que vai no Google, digita alguma palavra-chave, encontra um site que não seja um site que esteja aparecendo por um anúncio, né, que ainda tem isso, e aí ele vai lá e clica de forma orgânica, ou seja, o usuário, a pessoa que está aparecendo ali, ou o site que está aparecendo ali não está pagando para estar ali, mas ele está bem posicionado e isso gera bastante tráfego qualificado, e você vai aprender isso no treinamento também. Bom, módulo 1, WordPress. O WordPress ele é uma ferramenta sensacional, porém, antes de eu falar de WordPress, é importante eu falar sobre duas coisas que são extremamente necessárias para que você trabalhe com o WordPress, pelo menos para que você leve aos usuários na internet o seu site com o WordPress. Porque o WordPress ele pode ser trabalhado localmente no seu computador. Tudo bem que os usuários eles não vão ter como acessar, mas se você quiser instalar o WordPress localmente para poder fazer os devidos testes ou até trabalhar em ambiente de teste e depois subir o seu site para a produção, isso é possível. Na verdade, você não instala, propriamente dito, você não instala o WordPress no seu computador. Você simula um servidor para poder instalar o WordPress. Mas não se preocupa se você não sabe o que é o WordPress, se você está meio que viajando, fica tranquilo que você vai aprender isso na prática, ok? É importante entender o que é um domínio. Um domínio é exatamente o nome do seu site. Quando você acessa ali um browser, por exemplo, o Google Chrome, o Firefox, ou então o Edge, ou qualquer outro navegador, você digita lá www.globo.com. Esse globo.com ele é um domínio. Tá? Se você acessa, por exemplo, www.wall.com.br, também é um domínio, assim como www.terra.com.br. Então, quando você vai hospedar um site, ou melhor, quando você vai colocar um site na internet, você tem que primeiro registrar aquele domínio, que pode ser o nome da sua empresa, pode ser o seu nome, pode ser qualquer nome. Não necessariamente você precisa ter um CNPJ, por exemplo. Antigamente,
né? Se você que está assistindo esse ensinamento, você já tem uma vivência na internet lá desde os anos 2000, 1999, você sabe que não podia registrar um domínio .com.br sem CNPJ, só com CNPJ. Só que hoje, com seu CPF, você consegue registrar um domínio, mesmo que seja o domínio da sua empresa, tá? Isso é muito interessante. Então, a primeira coisa que você faz quando você quer criar um site, quando você quer colocar um site online, você tem que verificar se aquele domínio, se aquele nome está disponível. Então, pode ser que ele não esteja disponível, por exemplo, na extensão .br. Aí você tem que ver se está disponível na .com ou .net, ou então verificar um novo nome. Então, eu estou dando de forma bem breve e bem intuitiva essa explicação a respeito do domínio, porque isso é muito importante. Você vai aprender como que você registra domínio, fica tranquilo, é apenas uma parte conceitual, tá bom? Outra coisa também é hospedagem. Bom, quando você registra um domínio, aí você agora tem que contratar uma hospedagem para poder colocar o seu site dentro dessa hospedagem. A hospedagem é simplesmente um servidor, é um computador, isso mesmo. Então você contrata uma empresa, essa empresa ela tem o que chamamos de data center, na verdade um espaço físico enorme, seguro, bastante criterioso. Para você ter uma ideia, para você entrar num data center, você tem que colocar proteção nos pés, não pode ter contaminação. São vários cuidados que você tem que ter quando você entra no data center, para não levar estática para dentro do ambiente. Isso pode desligar todos os computadores e vários sites saírem do ar. Então, o seu site ele fica dentro de um computador, dentro de um data center. E essas empresas elas são as empresas de hospedagem, ou os hosts, também conhecidas como hosts, né? Então, são duas coisas, a hospedagem e o domínio. Então, na hospedagem, o que você vai fazer? Você vai pegar o WordPress, que é um pacote de arquivos, que é toda a estrutura do site, da plataforma, e você envia para a hospedagem através do FTP. FTP significa File Transfer Protocol, é um protocolo de transferência de arquivos. Então, você pega todos os arquivos do WordPress e transfere para a sua conta nessa empresa de hospedagem, e você vai ter que fazer um apontamento para esse domínio, para que quando você digite www.seusite.com.br, ele abra exatamente ali o seu site. Também é bem intuitivo e bem conceitual, não se preocupa, é só para que depois que nós passarmos para a parte prática, faça tudo sentido isso que eu estou explicando, ok? Bom, vamos falar aqui sobre o WordPress. O WordPress ele é uma plataforma de gestão de conteúdo, ou, como o nome já diz, é um CMS, Content Management System, Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, ou Sistema de Gestão de Conteúdo. É um sistema que foi criado por um programador chamado Matt Mullenweg, e é um programador bastante conhecido. Ele criou uma empresa que é a Automattic, que fica por trás do WordPress. Bom, o WordPress ele foi criado por esse programador, mas ele é um software de código aberto, é um open source, né? Ou código livre. O que isso significa? Significa que vários usuários no mundo todo podem baixar o sistema e modificar, melhorar, e o sistema ele sempre passa por melhorias de segurança, melhorias em sua usabilidade, em seus recursos também. Então o WordPress ele sempre sofre atualizações. Hoje, mais de 36% de todos os sites no mundo estão com o WordPress rodando ali por trás. Ou seja, são sites criados com o WordPress. E aí eu pergunto, por que você não está utilizando o WordPress ainda? Porque antigamente, para você poder criar um site, você tinha que ter conhecimento, pelo menos um conhecimento intermediário em programação, em desenvolvimento. Você tinha que ter um conhecimento técnico mais apurado para você conseguir criar seu site, principalmente se fossem sites dinâmicos, onde você poderia colocar conteúdos de forma dinâmica, como textos, imagens, entre outras coisas. Então era tudo muito mais difícil, né? Com a chegada do WordPress, tudo se tornou bastante fácil e você vai ver nesse treinamento como que isso é muito fácil. É melzinho na chupeta, como diz um amigo meu, tá? E para poder falar do WordPress, durante muito tempo o WordPress, na verdade o WordPress ele nasceu como uma plataforma para blogs. Olha que interessante, durante muito tempo os blogs estavam em alta, depois eles foram caindo um pouco e agora, com a chegada das plataformas digitais, como YouTube, entre outras ferramentas, os blogs eles voltaram
voltaram a ficar uma febre, né? Então você vê que é muito comum hoje o usuário dizer que é blogueiro, ou que aquela menina é uma blogueira, né? Isso é muito comum hoje em dia. Só que o WordPress, quando ele nasceu para blogs, ele sofreu ao longo do tempo algumas adaptações que permitiram que você pudesse criar qualquer tipo de site com o WordPress. Muitas pessoas ainda hoje têm aquela lenda de achar que o WordPress é só para blogs. Não é. Por favor, não é. É também para blogs, mas é para qualquer tipo de site. Site, portal, landing page. Você vê, por exemplo, esse exemplo que é o site da Casa Branca, whitehouse.gov. Ele é feito no WordPress, foi feito no WordPress. Você quer um exemplo mais grandioso do que esse, um site da Casa Branca? Existe também, por exemplo, os sites do R7, que são os sites da Record, né, que é o portal da Record. Todos eles são feitos em WordPress. Temos aqui também o Mashable. Mashable é um site de conteúdo de entretenimento e tecnologia bem famoso nos Estados Unidos. Na verdade, ele é famoso no mundo todo, né? Mais famoso lá nos Estados Unidos. E ele também foi feito desde o seu início, desde a sua primeira versão, foi feito em WordPress. O site do Rock in Rio também foi feito em WordPress. Rock in Rio, que é um evento aí que atrai multidões, né? Também foi feito no WordPress. Bom, resumindo, para você poder trabalhar com WordPress, você tem que registrar um domínio e você tem que contratar um plano de hospedagem. O registro de domínio, geralmente você paga anual, bianual ou trienal, enfim, mas o mínimo é você pagar anual. Você paga um valor por ano e ele vai renovando de ano em ano. Se você não pagar, ele vai ser congelado e ele fica durante uma espécie de quarentena e depois outra pessoa pode registrar aquele domínio, tá? E a hospedagem você pode pagar mensal, trimestral, semestral, depende da empresa que você está contratando e aí você pode escolher aí a periodicidade, ok? Bom, agora que você já viu de forma conceitual tudo sobre hospedagem, registro de um domínio e também você já viu uma breve introdução sobre o WordPress, nós vamos para a prática. Então nós vamos fazer juntos o registro de um domínio e também a contratação de um plano de hospedagem. Você vai ver na prática como tudo funciona. É importante dizer que cada empresa tem a sua particularidade, ou seja, os processos, tanto de registro de domínio como contratação de hospedagem, eles podem ser diferentes. Esses processos podem ser diferentes de acordo com a empresa. Porém, geralmente, é muito prático, é muito intuitivo. Você não vai ver algo que seja diferente, mas que vá atrapalhar, porque o fluxo é sempre o mesmo. Então, você registra no domínio, contrata uma hospedagem, faz o apontamento dos DNS e depois você tem o acesso a FTP, você faz o envio dos arquivos e o seu site está no ar. É tudo bem simples, mas cada empresa ela tem uma pegada. E para esse treinamento específico aqui, eu escolhi uma empresa que é uma empresa bastante popular. Se você perguntar, professor, essa empresa aqui que você indica, na verdade, existem diversas outras empresas muito boas, porém essa é a mais popular. Então eu preferi trabalhar com essa empresa que é a mais popular, porque a probabilidade de que você e que os outros alunos também estejam hospedados nessa mesma empresa é muito grande. Então eu prefiro tratar dessa empresa aqui, combinado? Então vamos para a próxima aula ver tudo na prática.